Olá e bem-vindo ao Revelando o Apocalipse, o canal de profecias bíblicas que vai direto ao coração dos mistérios da profecia. Meu nome é Alan Dubre e se você tirar algum proveito desses ensinamentos, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever. E não se esqueça, temos traduções para 10 idiomas adicionais na caixa de descrição embaixo de cada ensinamento, para facilitar o compartilhamento com familiares e amigos em todo o mundo, que poderiam se beneficiar desses idiomas. Agora, dito isso, vamos entrar em uma passagem especial das Escrituras hoje. Esta palavra aqui em 2 Coríntios, capítulo 12. Agora, se você tem acompanhado os últimos ensinamentos, se tem acompanhado também os vídeos curtos que fazemos, você entende que o fim dos tempos não vem do Evangelho de Mateus em seu discurso. Mas Mateus, Marcos, Lucas, no final, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Isso se desenrola em Lucas, Marcos, Mateus. É o discurso de Lucas, depois o discurso de Marcos e então o discurso de Mateus. É a revelação de um período de tempo chamado acima, e 14 anos. E quando tudo isso começou, há 8 anos, e já vínhamos ensinando sobre isso em nosso outro canal, Ministry Revealed, durante 8 anos, quando tudo começou, com os 14 anos, essa parte mencionada acima era o maior mistério. São menos de 15 anos, mas obviamente mais de 14. Quantos dias? Quanto tempo durou? Bem, já revelamos que serão 50 dias e vou revelar a vocês os detalhes. Esses 50 dias, essa parte mencionada acima, está conectada ao discurso de Lucas. Enquanto o discurso de Marcos corresponde a 7 anos de selos e o de Mateus a 7 anos de trombetas. É o que está acima nos 14 anos. Agora, deixe-me mostrar um exemplo para vocês. Vamos passar por cerca de 3 exemplos onde mostramos esse mistério da parte de tempo mencionada acima. No Evangelho de João, e lembre-se, se eu não mencionar em que capítulo estou, basta olhar para a direita. No Evangelho de João, no capítulo 20, Jesus ressuscita, e esse é o início dos 50 dias. Jesus ressuscita, e o que acontece? Maria Madalena o vê. Ele diz, não me toque, ainda não fui ao Pai. Então ele vai ao Pai e depois o que acontece? Ele retorna no mesmo dia à noite. Quando faz isso, encontra-se com os apóstolos e sopra o Espírito Santo sobre eles. E então o que acontece? O Senhor parte. E quando o Senhor parte, ele retorna novamente 8 dias depois. E é agora que Tomé, o incrédulo, pode tocá-lo e ver que realmente é o Senhor. Então você teve o início dos 50 dias. Ele sobe. Depois retorna brevemente. Ele fica ausente por 7 e volta no 8º dia. Então, os 50 dias começaram. Ele volta no 8º dia. E então, para onde vamos? Depois, vamos ao Evangelho de Lucas, no capítulo 24. E temos a história dos dois no caminho de Emaús. Eles caminham com o Senhor. Eles não percebem que é o Senhor. Eles vão, sentam-se e comem com o Senhor. E ele se senta e os serve. Então ele desaparece. Depois ele aparece novamente um pouco mais tarde. E quando ele faz isso, ele abre para eles, no versículo 45 de Lucas 24, ele abre o entendimento deles para que possam compreender as Escrituras e então lhes dá a comissão. Está escrito, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados entre todas as nações, começando por Jerusalém, e vocês são minhas testemunhas. Você vai notar que em Lucas, Marcos e Mateus, todos os 3 são diferentes em suas conversas. Isso porque há um significado profético para o fim dos tempos nessas 3 passagens. Então, o que vemos? O que acontece com esse grupo? Eles são os únicos a quem é dito, começando por Jerusalém. Eles são os únicos a quem é dito que são suas testemunhas. Quanto tempo dura esse período? Bem, agora, o que é o 8º dia? O que é o 8º dia? O dia começa? É o início dos 40 dias. Veja, o que acabou acontecendo é que vamos para Atos capítulo 1 e lemos que ele já havia ungido os apóstolos com o Espírito Santo e diz, e ele se apresentou vivo depois de seu sofrimento, por muitas provas infalíveis, sendo visto por eles durante 40 dias, falando das coisas referentes ao reino de Deus. Então você tem 7, e depois, no 8º dia, o 8º dia inicia os seus 40 dias. Ao final dos 40 dias, quantos dias restam? Cerca de 3 dias. E é isso que vemos no versículo 5. Pois João, na verdade, batizou com água,
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois destes. Todos nós ouvimos que isso são 10 dias. 10 dias seriam muitos dias. Eles não perceberam isso. São 50 dias, começa. Ele volta no 8º dia. O 8º dia inicia os 40 dias e restam poucos dias, que são cerca de 3 dias. E o que acontece? Então é a unção do Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma representação, como quando Cristo foi batizado, é uma representação da pomba. Bem, deixe-me mostrar outro grande exemplo. Gênesis capítulos 7 e 8, onde dias na profecia podem ser anos e também podem simplesmente permanecer como dias. Veja isso no versículo 4 de Gênesis 7. Porque ainda por 7 dias, e farei chover por 40 dias e 40 noites. Você está vendo uma imagem aí de ainda 7 dias? No versículo 10 diz, e aconteceu que, passados 7 dias, o que seria depois de 7 dias? O 8º dia, você acertou, e então o que começa os 40 dias? Viu como isso funciona? Agora veja isso. Vamos continuar a história no capítulo 8, no versículo 6. E aconteceu que ao final de 40 dias, então agora só restam 3 dias. E veja o que temos na imagem profética. Um corvo será enviado. E então, quem a pomba representa, que seria enviada depois do corvo? Ela representaria o Espírito Santo. Então, o que acontece depois dos 40 dias? O corvo é enviado primeiro. E você quer ver o que o corvo representa? Em Gênesis 8, versículo 7, na concordância de Strong, a palavra corvo, por causa de sua compleição escura, significa árabe. O árabe que irá cercar Jerusalém e trazer sua destruição. No final dos 50 dias, no início dos 14 anos, será por esse árabe representado, sendo o corvo. Agora, observe isso. A pomba sai aos 50 dias. Então, o que o corvo está fazendo? O árabe vai cercar Jerusalém. A pomba vai ungir, no que chamamos de Atos 2.0, esse grupo remanescente de trabalhadores para o Senhor. E então eles sairão de Jerusalém, como foi dito, e então o corvo trará o ataque e a destruição no início dos 14 anos. Quer que eu mostre isso para você aqui mesmo em Gênesis 8? No versículo 10 e no versículo 12, veja o que encontramos. Ele ficou ainda outros 7 dias, como 7 anos dos selos, e ficou ainda outros 7 dias, como 7 anos das trombetas. Mas observe isso. A palavra ficou, no versículo 10, é a palavra tribulação, dor, sofrimento, trabalho de parto. Mas veja isso, é a mesma palavra, mas ao mesmo tempo não é. Ela literalmente significa ficou, no sentido de esperar e ser paciente. Por quê? Porque isso inicia os 14 anos com o ataque de nação contra nação, reino contra reino. E começa com o corvo, o árabe que traz o ataque contra Jerusalém no final do ano. Fim dos 50 dias. Não é incrível? Agora veja isso. O discurso de Lucas, se você se lembrar, o discurso de Lucas, por um motivo, é o único que tem o versículo pré-tribulação. É Lucas 21, versículo 36. Vigiai, pois, e orai sempre, para que sejais considerados dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Você vê o que está escrito no discurso de Lucas para escapar de todas essas coisas, o que significa até mesmo escapar de tudo o que está sendo listado no discurso de Lucas. Isso porque os 50 dias começam com o escape pré-tribulação da noiva. Agora veja isso. Ainda em Lucas, capítulo 21, começando no versículo 10, então ele lhes disse, nação se levantará contra nação, reino contra reino, grandes terremotos em diversos lugares, fomes, pestilências. Mas olhe para isso, você só encontra isso no discurso de Lucas. Mas antes de todas essas coisas, ou seja, isso será um período de tempo que acontecerá antes de nação contra nação, reino contra reino. Nação contra nação, reino contra reino, como veremos, é o cavaleiro do cavalo vermelho. O que vem antes do cavaleiro do cavalo vermelho? O cavaleiro do cavalo branco. Mas antes de todas essas coisas, é o período de 40 dias do Filho do Homem, vindo como os 40 dias de Noé. Deixe-me mostrar para você. Em Lucas capítulo 17, começando no versículo 24, diz, porque assim como o relâmpago ilumina desde o Oriente, isso não é o pré-tribulação.
Isso é ele falando sobre o pós-tribulação, que você lê no discurso de Mateus, capítulo 24, versículo 27, onde no 29 diz: "E é a vinda do Filho do Homem, não em". Mas essa palavra no Strong's, somente em Mateus, significa sobre as nuvens. É quando ele retorna sobre as nuvens como um relâmpago de uma extremidade até a outra. É sobre isso que ele está falando em Lucas 17. Agora ouça o que diz a seguir no versículo 25 de Lucas 17. Mas primeiro, parece familiar? Exatamente. Mas antes de tudo isso, esse mas primeiro, mas antes de tudo isso, é o período. Ele continua dizendo que seus dias serão como os de Noé, e eles representam os 40 dias como os de Noé. Não é engraçado? Não é interessante? Acabamos de mostrar que os 40 dias, aqui estava uma representação dos 40 dias do Filho do Homem, do final de João passando para Lucas e para Atos 1 como os 40 dias do Filho do Homem. E aqui ele está nos dizendo que seus dias seriam como os 40 dias de Noé. Veja, é a mesma história. Mas então, o que ele faz? O que o Senhor está fazendo aqui durante esses 40 dias? Ele está avisando que Jerusalém está prestes a ser cercada e então atacada e destruída. Por quem? Pelo corvo árabe antes do Espírito Santo. Agora ela será cercada pelo corvo, mas não será atacada até o final do 50º dia, a unção do Espírito Santo, porque começa, como você viu no início dos 14 anos, é o tempo do cavaleiro do cavalo vermelho. Então agora preste atenção nisso. Lembre-se, eu disse, Jesus está avisando. Bem, lá em Lucas 21, versículo 20 diz: "Este é o Senhor que estaria avisando enquanto ele está aqui como o Filho do Homem por 40 dias. Diz: E quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que a sua desolação está próxima. E que aqueles que estiverem na Judéia fujam e que saiam do meio dela. Pois estes são os dias de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Veja, e eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que se completem os tempos dos gentios. Lembre-se, isso faz parte do mais primeiro. Só há uma coisa que vem antes do cavaleiro do cavalo vermelho, e é o cavaleiro do cavalo branco, o Filho do Homem, vindo por 40 dias naquele período acima mencionado. Se você assistiu aos ensinamentos anteriores, você entendeu isso pelo discurso de Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Nações, perplexidade. Corações dos homens desfalecendo de medo ao verem o que está por vir sobre a terra. Diz: "E então verão o Filho do Homem vindo", e isso realmente significa vindo, neste caso, em uma nuvem com poder e grande glória. Este é o Filho do Homem vindo para iniciar seus 40 dias como o cavaleiro do cavalo branco. Agora preste atenção nisso. Em Isaías capítulo 9. Vemos que haverá uma leve aflição, ou seja, um início de tribulação. Isso vai começar em uma tipologia profética, na terra de Naftali e Zebulon, que é uma representação de Haifa e Tel Aviv. Será uma guerra leve e curta, que começa durante o casamento de 7 dias no céu. Então, o que acontece? O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e veja aqui isso está conectado. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O que isso representa? O nascimento de Cristo. E o nascimento de Cristo, qual é a história? 40 dias. Você tem uma leve aflição de 7 dias em Haifa e Tel Aviv. E então você tem o Filho do Homem vindo por 40 dias. Agora preste atenção nisso. Antes que a Síria e os filisteus, junto com eles, tragam um ataque devastador contra Jerusalém e a destruam. Na mesma representação dos 50 dias. Agora, como sabemos disso? Veja o que diz o discurso de Mateus no versículo 8. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Não há. Mas primeiro, por quê? Porque isso é nação contra nação, reino contra reino. Isso começa com o cavaleiro do cavalo vermelho, que diz que tirará a paz da terra, para que as pessoas se matem umas às outras, e foi dada a eles uma grande espada. Irmãos e irmãs,
é esse período acima de 50 dias, de 7 dias, 40 dias e 3 dias antes do cavaleiro do cavalo vermelho. E nação contra nação, reino contra reino, 14 anos. Eu oro para que isso abençoe você. Deus te abençoe. Tchau por enquanto.